Por que eu estou fazendo questão de trazer a imagem do bom samaritano? Porque eu, Edilson, tenho o objetivo claro para você, inscrito desse canal, entender que Deus ele está se preocupando apenas com o seu lado humano e não o seu lado religioso. Eu já disse esse assunto diversas vezes aqui no canal e ainda continuo falando, até você fazer um detox subjetivo, pessoal, e entender que Deus ele só é amado, adorado e reverenciado por você através do seu amor ao próximo. Não adianta você querer dizer outra coisa. Essas imagens do bom samaritano que você vê no Google Imagens, eu tinha falado do Google Mapas no outro vídeo. Essa imagem representa exatamente o que Jesus expôs na parábola do bom samaritano. Você lembra qual era o resumo da parábola do bom samaritano? Passou o sacerdote, que representa a liderança, né? O líder do culto, né? O sacerdote representa, deixa eu aparecer aqui, o sacerdote representa o cara da administração ali do culto, né? Que faz o culto, que faz ali a reunião, o pastor, o bispo da igreja. O sacerdote simplesmente era da tribo de Levi, que oferecia os sacrifícios na época da lei de Moisés, tanto no tabernáculo como futuramente no templo de Jerusalém. E o levita, em segundo lugar, tanto o sacerdote como o levita passaram pelo homem vítima dos assaltantes, e simplesmente o levita representa o levita. Né? O sacerdote era levita, da tribo de Levi, e o levita comandava os louvores, comandava os hinos no período do tabernáculo e também no período do templo. Os levitas carregavam a Arca da Aliança e o tabernáculo no período de Moisés no deserto. Os levitas comandavam os hinos da época ali de Davi. Só você vê em 1 Crônicas, por aí vai. E tanto o sacerdote como o levita, os servos do Altíssimo, não deram bola para o cara caído no chão, espancado. Mas quem simplesmente deu ouvido ao homem foi o samaritano, que era considerado o imundo, o sujo, o pecador, o profano nos olhos dos judeus. Ao passo que o samaritano era sinônimo de ofensa, né? Principalmente quando os judeus queriam ofender Jesus, chamando Jesus de samaritano e demoniado. Né? Era uma loucura maluca. Isso daí você vê de forma clara. Né? E quem é que foi justificado nessa história aí? O samaritano. O samaritano que não tinha lei, que não tinha tábua de pedra, que não tinha sacerdócio, que não tinha templo, que não tinha aliança, foi justificado por ter visto o homem no chão e ter amado ele como próximo. Deus ele só é adorado assim. Você acha que Deus é adorado pelos seus hinos cantados dentro de uma instituição religiosa evangélica? Você acha que Deus é adorado se você ficar levantando a mão assim? Ai meu Deus, aleluia, aleluia, falando em línguas, aleluia, aleluia, aleluia. Não, desculpa, Deus não é adorado pelo fato de você falar em línguas, pelo fato de você cantar na igreja, pelo fato de você estar sentado ouvindo o pastor falar. Não. Eu não estou dizendo para você não ir congregar, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que Deus não é amado pelo fato de você estar congregando, pelo fato de você estar cantando Aline Barros, Fernanda Brum, e dentro da igreja eu estou adorando a Deus. Por quê? Porque eu estou cantando aleluia, aleluia. Não. Deus não é adorado pelo fato de você dar dízimo para o seu pastor. Deus não é adorado pelo fato de você estar estudando a Bíblia 24 horas por dia, há 2 casas de Israel, festas, e templo de Ezequiel, e blá blá blá. Tudo isso eu ensino aqui no canal. Eu não estou sendo hipócrita. Tá? Eu sou
Deus não é adorado pelos seus ensinos teológicos bíblicos. Tá? Deus é adorado pelo fato de eu estar pregando na rua. Deus é adorado pelo fato de eu ficar orando e jejuando todos os dias. Não. Não, 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 não. Deus não é adorado assim. Deus ele só é adorado se você ama o seu próximo. Ai, você quer a prova disso? Vamos lá, ó, a Bíblia na mão, ó. Bíblia, a mesma Bíblia que está aí na sua casa, aí, ó. Ó, pega aí, ó. Quer ver comigo? Gálatas 5,14. Porque toda a lei de Deus, a lei de Cristo, a lei da graça, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Geralmente você pode ficar na dúvida, mas não é só amar o próximo, Deus. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você não está cumprindo toda a lei de Deus? Evidentemente que aí do outro lado do celular ou do notebook você vai falar sim, Edilson, é verdade. Então, se toda a lei está sendo cumprida no amor ao seu próximo, logo o mandamento amarás a Deus sobre todas as coisas também está sendo cumprido. Ou não? Esse mandamento não é correspondente à lei também? Não é correspondente à lei de Cristo também, galera? Gálatas 5,14, porque toda a lei de Deus se cumpre no mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, se é toda a lei, inclui também o mandamento amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento de você amar a Deus sobre tudo, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu saber, toda a sua inteligência, todo o seu ser, é cumprido quando você ama o seu próximo. Tem escapatória. Quer mais uma prova disso? Romanos 13. Ah, por que você está usando a Bíblia? Porque eu amo a Bíblia, eu amo ler as Escrituras, né? E eu sei que Jesus Cristo é a palavra encarnada, é o Verbo, a palavra de Deus é Cristo, o Verbo encarnado. Né? Romanos 13, a mesma coisa. Você quer fazer o teste? Ó, a Bíblia, ó, mais uma vez a Bíblia aqui, ó, Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ok? Aí Paulo cita os mandamentos. Não adulterarás, por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, pensa aí, ó, qualquer outro mandamento que exista na vida, na sociedade, no céu, na terra, debaixo do mar, tudo, qualquer outro mandamento que há, tudo se cumpre nesta palavra, neste mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer outro mandamento, inclusive um mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Tá vendo? Tudo nesta palavra, qualquer outro mandamento, inclusive esse de amar a Deus sobre todas as coisas, se cumpre nesse preceito, nesse mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amor ao próximo. Há mais uma dúvida? Eu estou fechando a Bíblia, que tanto você lê e muitas das vezes não compreende essa simplicidade do Evangelho. Jesus deu um mandamento só para a gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, mas e o amor a Deus sobre todas as coisas? Eu acabei de dizer, é cumprido quando você ama o seu próximo. Quando o jovem rico ele chegou em Jesus e falou assim, bom mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, se quiseres entrar na vida, guarde os mandamentos. Aí o jovem rico perguntou, quais mandamentos? Sabe quais mandamentos que Jesus citou? Todos referentes ao serviço e amor e reverência ao próximo, que é exatamente esses que eu citei agora há pouco. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, não cobiçarás. É porque Jesus ele cita, né? Não defraudarás ninguém. Mas é a mesma coisa, né? É referente ao próximo. Em outros textos, contando a mesma história, cita que Jesus também fala amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Mas quando o jovem rico perguntou para Jesus, Jesus falou assim, que se quiseres entrar na vida eterna, se quiseres ser salvo, guarde os mandamentos. E quando Jesus fala os mandamentos, é todos referente ao amor ao próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás ninguém e ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus quis dizer que para você ter a vida eterna é necessário você amar o próximo como a ti mesmo. Ah, quer dizer que as obras salvam a gente. Não, somos salvos pela graça. Mas quando nós servimos a Deus, quando Cristo cita esses mandamentos, ele não quer dizer que nós somos salvos pelas obras. Não. Mas quando nós somos convertidos, nós amamos o nosso próximo como consequência. E tudo isso significa que Deus, ele só pode ser amado quando você ama o seu próximo. Você quer amar a Deus? Você quer adorar a Deus? É somente através do seu amor ao próximo e a você mesmo. Não pense que Deus vai ser amado por você se você ficar batendo cartão na instituição religiosa todo domingo, levantando as mãos para cantar hinos evangélicos para Deus, ou lendo a Bíblia todo dia, jejuando todo dia, escutando o pastor falar. Isso tudo não tem nada a ver com amar a Deus. Tá? Amar a Deus mesmo é quando você ama o seu próximo, como antídoto. Tá? E congregue, claro, você tem que congregar sim. Congregar é maravilhoso e fantástico. Mas eu estou dizendo que se você quiser de fato amar a Deus, seja igual ao samaritano. Você que precisa antecipar seu saque do FGTS, no comentário do vídeo está o número 1196941511, nossa dessa Matos Financeira. Nós da Salvador uma Grande Geração somos parceiras dessa Matos Financeira. Obrigado pela audiência, fique com Deus. E seja igual, como eu vou colocar aqui, o bom samaritano. Tá? Isso daqui você vê de forma clara que o bom samaritano ele representa aqueles que, de fato, são adoradores a Deus.